a Igreja Cristã na História. Quem não conhecia esse livro aqui? Ele é bem interessante porque ele é extremamente didático. Tá? Esse formato maior dele não é à toa. Dentro dele tem muita caixa de explicação, tem muito olho, né, como a gente chama editorialmente. São partes para chamar a atenção. E ao final de cada capítulo ele tem uma lista de filmes que você consegue, a maioria deles filmes cult, né, como o pessoal diz, e o Franklin Ferreira, que é o autor, fez uma relação de filmes para você acompanhar de maneira cinematográfica cada um dos capítulos. Tá? Então, por exemplo, um filme que trata da queda de Roma, aí está lá no capítulo da queda de Roma, tá bom? Vale a pena. Eu estou deixando um aqui por último, vocês vão entender por quê. Teologia Concisa do Packer. Esse livro aqui é um relançamento, ele estava esgotado e ficou esgotado um bom tempo. Ele é um apanhado da teologia cristã reformada de forma muito prática. Cada 2 páginas, mais ou menos, desse livro já compõe uma lição. Então você pode trabalhar com grupos menores, com discipulado, é bem interessante. Esse aqui é outro clássico, eu trouxe os clássicos agora de noite, né? Entendes o que lês? Entendes o que lês? Tá? Gordon Fee é um dos grandes exegetas e gente que nos ensina a entender bem as Escrituras. Então, se você quer entrar por esse caminho de entender as Escrituras, por isso que ele tem esse nome, Entendes o que lês? Em alusão ao trecho bíblico, né? Crer é também pensar, do Stott. Alguém aqui ainda não leu esse livro? Misericórdia, gente. O Lauretti não tem suficiente para vocês todos. Esse livro aqui, a Roberta, minha esposa, estava me lembrando, que é o que? Uns 30 anos atrás? Não. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu usei esse livro para discipular uma prima, casou com meu primo, que hoje ele é pastor e ela é esposa de pastor. Né? Portanto, naquele tempo, eles não eram da igreja. E eu me lembro que eu usei esse livro aqui, ela vinha já de uma formação acadêmica e tinha na cabeça aquela história que crente é tudo jirico. Crente não consegue pensar. E esse livrinho aqui ajudou a tirar esse nó da cabeça dela. Tá um livrinho fininho desse jeito, mas fala profundamente. E o último, vocês já viram alguém fazendo propaganda do que não conhece? Eu vou fazer. Não dá? É para botar esse ali? É. Vocês estão me ouvindo bem? Mas, obrigado, tá? Ficou bom aí, gente? Peraí, deixa eu chegar pra cá. Por causa ali da câmera. Deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui abaixo? Não, é pra apertar, aperta. Abaixo. Ficou melhor, né? Esse livro aqui é o seguinte, quando eu vi ali na banca do Lauretti, eu falei, eu vou pegar para mostrar pro pessoal, mas eu vou pegar um para mim também. Pegar, que eu digo, é pagando, tá, gente? Notas da Xícara Maluca. Alguém já ouviu o nome desse livro? Há pouco tempo atrás eu vi uma nota muito legal do Jonas Madureira, falando que não deu nada por esse livro, começou a ler e não conseguiu mais parar. E eu vou levar porque eu também quero ver essa experiência. Mas como eu vi isso de uma pessoa muito confiável há pouco tempo atrás, aí eu resolvi mostrar para vocês, está ali na banca do Lauretti também, tá bom? Trouxe a Bíblia? Trouxe. Ele vende Bíblia ali também, gente. Por favor, abram a Bíblia de vocês lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do 22 ao 30
E assim como ficou acertado, como ficou combinado, eu estou tratando dessa questão da conversão. E a partir do que foi tratado, creio eu que hoje à tarde, daquilo que vai ser tratado a partir de amanhã, vocês já vão dando os passos seguintes nesse processo. Esse texto aqui, de certa forma, ele complementa sinoticamente o texto que nós usamos hoje pela manhã. E eu quis tratar dos dois textos, dois evangelhos, que falam de modo muito pontual a mesma informação de Cristo. Claro que sob óticas diferentes, mas a mesma observação do Senhor. No capítulo 13, versículo 22, vamos ler até o 30, assim diz: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra do Senhor, e que ela fale ao nosso coração. Mesma ferramenta da parte da manhã, né? Nós estamos aqui diante do texto que Lucas escreve a respeito daquilo que ele próprio pesquisou, e eu digo pesquisou, e isso em nada diminui a inspiração do Espírito Santo sobre ele, para que ele fosse um dos autores sagrados, mas ele próprio diz: Teófilo, eu pesquisei, eu corri atrás de tudo que era necessário você saber, então estou escrevendo aqui para você. E ele escreve um grande documento, que nós hoje temos dividido em duas partes: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Esse foi um grande documento que Lucas, o médico, seguidor de Jesus, crente dos primeiros séculos, dos primeiros tempos da igreja, escreve para alguém chamado Teófilo, para que ele se firmasse na fé e conhecesse bem as informações a respeito da vida encarnada de Cristo, para que ele soubesse firmar a sua fé. Há um convite para ingresso no reino de Deus em Lucas 13. Aquele trecho que nós lemos hoje pela manhã de Mateus 7 é um convite aberto a entrar no reino, e lá a figura que é colocada é claramente aquele portão transcendente que eu falei para vocês, né? Que vai migrando junto conosco ao longo da jornada até que a gente, pela misericórdia de Deus, consiga divisá-lo e entrar. Mas aqui o convite de Lucas está dividido também em duas partes. O convite de Cristo narrado em Lucas. Primeiro, ele já começa dizendo que poucos serão salvos. Lucas registra que poucos serão salvos. Isso está logo no comecinho, versículos 22 e 23. E depois ele entra num discurso longo falando sobre como é difícil ser salvo. No entanto, ele continua dizendo que, a despeito das dificuldades, é necessário que a pessoa seja salva, a fim de que não padeça aquilo sobre o que ele adverte ao final do texto. Então é bom que nós, seres humanos, que temos cognição natural, estejamos atentos nesta noite para aquilo que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração, seja para nos adestrar na pregação do Evangelho, seja para que nós mesmos sejamos tocados nas nossas limitações e necessidades. Jesus nos dá
a mesma informação registrada lá. Quer dizer, o evangelista Lucas nos dá a mesma informação de outra forma e com outra ótica. Só que aqui ele começa pela resposta. Porque alguém faz uma pergunta direta. Senhor, pouca gente vai ser salva? E Jesus não responde essa pergunta de modo objetivo. Ele responde essa pergunta explicando de tal forma que aquela pessoa conseguisse entender não apenas a matemática da resposta, porque essa é uma pergunta matemática. É muita ou pouca gente? São 1.000? São 5.000? 1 milhão? É número. O homem pergunta com números, de forma indireta. É pouca gente? São poucos. Mas Jesus não responde matematicamente. Ele responde pelos princípios do Evangelho, a fim de que aquela pessoa entenda não as resultantes, mas os princípios. E é assim que Deus trabalha conosco. Se Ele quisesse que nós fôssemos mecânicos, Ele não permitiria que nós pensássemos. Ele simplesmente nos diria, é assim, acabou o assunto. Mas Ele nos leva a pensar, Ele nos leva a conhecer. Aliás, é assim que a gente é salvo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Passa pela nossa habilidade de pensar, de saber, de compreender. O Senhor nos convida a pensar. Talvez por isso aquele livrinho ali seja uma obra-prima, porque ele fala exatamente disso. A ideia vem em resposta a uma pergunta que lhe é feita. Então Jesus ouve uma pergunta e começa a trabalhar sobre essa pergunta. E onde é que esse trecho que eu li, do 22 ao 30, se encaixa naquele momento ali do Evangelho de Lucas? Jesus começa falando a respeito de 70 que ele envia para realizar a sua obra. Lá no capítulo 10, ele fala de 70 dos seus seguidores que ele envia, não apenas dos 12, 70 pessoas que ele envia para fazer a sua obra. Depois ele fala sobre a relação de amor e justiça, falando do bom samaritano. Essa é a sequência do que Jesus vai fazendo, da narrativa daquele momento da vida de Jesus, o Deus encarnado, para que a gente entenda como é que foi desembocar naquilo ali. Então, ainda no capítulo 10, já do meião para frente, existe essa fala do bom samaritano, um trecho que é muito conhecido de todos nós. Depois ele demonstra a necessidade de a candeia, aquela lamparina, ser realmente luz, e que os nossos olhos sejam identificados como luz. E ele começa aqui a jogar, desde o bom samaritano, e agora falando da candeia, ele começa a jogar as coisas de fora do mundo que a gente vê para dentro do nosso coração. Então você imagina as pessoas andando perto dele, particularmente os discípulos acompanhando e vendo essa sequência de coisas. Jesus, ele tinha intenção no que fazia. O pessoal que é mais moderno aí na igreja missional, ele era intencional no que fazia. Ele não ia jogando as coisas, ele estava educando os seus discípulos. É por isso que eles eram discípulos. Jesus estava discipulando os seus discípulos. Em seguida, Jesus trata das fragilidades, quando ele fala da avareza e da ansiedade, que são fragilidades que Jesus denuncia no ser humano. Isso já no capítulo 12. Quando nós passamos desse momento, ele prossegue no seu ensino aos discípulos. Já no meio do capítulo 14, o capítulo seguinte, portanto, ele fala daquela grande ceia, ele fala uma parábola, no meio de um ensinamento ele fala, então Jesus narrou uma parábola, aquela grande ceia em que um monte de gente é convidado. Depois ele fala que nós precisamos ser sal, mas só dá para ser sal se o sal tiver valor. Então existe uma conexão entre aquela luz que ele fala lá atrás, a candeia tem que estar acesa e os seus olhos precisam refletir aquilo de modo adequado. Ele passa do momento em que nós nos detemos agora para falar, e lá na frente ele fala do sal. E nós sabemos que o sal e a luz, em termos de evangelho, tem um significado todo peculiar. Depois ele mostra 3 elementos perdidos, mas que foram encontrados. Isso na sequência. Ele fala da ovelha, ele fala da dracma, e ele fala do filho, que é o filho pródigo, que é um filho perdido.
As três coisas foram encontradas. A ovelha é encontrada, a dracma é encontrada e o filho é encontrado. Então nada fica perdido. E ele encerra essas suas comparações, Jesus, declarando que existe a possibilidade de seguir apenas um Senhor. E que cabe a nós resolver onde é que a gente está nessa história toda. E nós sabemos de que forma ele fala isso, já lá no capítulo 16, no início do capítulo. Jesus só fala isso depois de falar dos dois caminhos, ele só fala dos dois senhores, ele só fala de alguns elementos depois, mas antes ele prepara o coração para chegar lá no texto, na narrativa a respeito da salvação. Encravado no meio desses dois universos está a fala de Cristo sobre a salvação. Ou seja, primeiro ele prepara e depois ele diz: agora que você já sabe, você precisa fazer algumas coisas. Tá bom até aqui, gente? Sim? Sim. A ideia começa com uma pergunta. E é uma pergunta para a qual a resposta é verdadeira: poucos se salvarão. Nós ainda não sabemos, como eu falei de manhã, ainda não sabemos a que se refere esses poucos. Mas o fato é que a pergunta do homem foi uma pergunta numérica. Ele aqui estava mesmo querendo saber, em termos de quantidade, se pouca gente se salvaria. Mas Jesus não oferece uma resposta direta a essa pergunta. Ele prefere conversar com aqueles homens e falar algumas verdades. O capítulo 13 em si, ele já começa com algumas dificuldades, ele começa com alguns problemas que aconteceram. Alguns galileus foram mortos, provavelmente eles se rebelaram contra uma parte do exército romano, foram mortos, e um negócio meio chocante aconteceu, porque as autoridades romanas pegaram o sangue desses galileus e misturaram no sacrifício. Então alguma coisa esquisita estava acontecendo exatamente naqueles dias em que um homem chega para Jesus e fala assim, talvez ele estivesse pensando, o mundo vai acabar, só faltava isso agora, misturar sangue humano no meio do sacrifício, vai acabar o mundo. Então, Senhor Jesus, será que pouca gente vai se salvar? Talvez a crise daquele homem fosse uma crise honesta. Nós não sabemos, porque o tom daquele homem não é dado na Escritura. Nós não sabemos se era mais uma pegadinha. Nós não sabemos se ele era um fariseu. Nós não sabemos se ele era honesto e sincero. O que nós sabemos é que ele faz essa pergunta. E faz essa pergunta no meio de uma crise. Fora isso, tinha caído lá uma torre em Siloé. E um monte de gente, parece que 18 pessoas, o texto fala, agora não me lembro adequadamente, não me lembro precisamente, mas várias pessoas morreram porque um pedaço da torre que ficava próximo a Siloé, ao poço de Siloé, tinha caído e várias pessoas tinham morrido. Então, de posse disso, logo em seguida, sabendo desses momentos difíceis pelos quais o povo passava naquele momento, o homem pergunta, é pouca gente que vai salvar? Mas Jesus foi prático no sentido de que ele não se permitiu levar por uma resposta especulativa. E aqui nós começamos a entrar no que me interessa conversar com vocês esta noite. O Evangelho de Cristo é extremamente prático. O Evangelho de Cristo em nada é especulativo. Nós não ficamos ponderando a respeito de coisas da transcendência na hora de saber o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é prático. Ele é quase pragmático. O homem caiu, está morto em seus delitos e pecados. O Senhor proveu a religação desse homem caído com Ele próprio. Para isso, o sacrifício perfeito de Cristo aconteceu, e esse sacrifício é eficaz. Todo aquele que crer nesse Cristo Salvador será salvo e gozará da eternidade ao longo do Pai. Esse é o Evangelho de Cristo. Tudo que nós falamos além disso é para ilustrar, é para explicar, é para conduzir. Mas o Evangelho é isso. Não tem muito mais do que isso. O Evangelho é extremamente simples. O
Mas o que nós temos que ter cuidado é de jamais permitir que na nossa ponderação o Evangelho se torne algo simplista. Ele é simples, mas ele não é demeritório, ele não é simplista. O que nós temos que ter em mente é que a nossa vida prática junto a Deus tem que ser extremamente perceptível. Assim como a luz da candeia tem que ser perceptível, assim como o sal tem que estar em boas condições, a nossa vida com Deus tem que ser perceptível. As pessoas precisam perceber que alguma coisa aconteceu em nós. A prática de vida e de vida cristã conduz o nosso testemunho para que a gente seja tido como alguém que é um filho de Deus e que não envergonha o nome do seu Senhor. Amém, gente? Ambas as coisas então precisam andar juntas, o conhecimento e a ação. Jesus aqui não ficou rodeando no conhecimento, ele aproveitou o conhecimento que as pessoas tinham e levou para a ação. A gente já vai ver isso. A gente precisa entender um pouco melhor essa questão sobre salvação por graça, que tem no seu bojo um pacto, uma aliança como aval. As coisas não acontecem assim. Há um plano. Deus estabeleceu um plano. E o plano da redenção é exatamente aquilo que nos faz encaixar no momento certo da nossa jornada, para que nós percebamos aquilo que vem da parte de Deus que nos atrai a Ele. Existe um plano, esse plano é avalizado, existe uma assinatura embaixo dele, e nós fomos encaixados nisso. Esses documentos são eternos, esses documentos são documentos pactuais da parte de Deus para nós. E nós fomos chamados, nós fomos trazidos e fomos inseridos nesse contexto. É interessante que um pensador antigo dizia o seguinte: cabe aos deuses verificar se vivemos adequadamente. Claro que eu estou falando de um pensador não cristão, né? E cabe a nós viver de modo adequado. Era Sêneca quem dizia isso. Na verdade, Deus não está mais vigiando se nós estamos vivendo adequadamente. Deus requer de nós que façamos isso. E é por causa disso que Ele próprio estabelece as coisas que precisam ser feitas a fim de que nós sejamos salvos. Vejam bem, quando vem o pecado sobre a nossa espécie, foi o próprio Deus quem colocou inimizade entre a serpente e a mulher. Por conseguinte, entre a serpente e a nossa espécie. Foi Deus quem elegeu Abraão. Foi Deus quem estabeleceu Israel. Foi Deus quem deu a lei e disse que aquilo era o meio único para segui-lo naquele momento da história. Aliás, até hoje, nós precisamos cumprir a lei. Opa, que negócio esquisito é esse, Jóia? Não é pela graça? Nós temos que cumprir a lei cabalmente. Como o Senhor vê em nós a impossibilidade total de fazê-lo, Cristo a cumpre em nosso lugar e nós a cumprimos nele na cruz do Calvário. Deu para entender? A lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo. Porque senão a gente faz uma confusão teológica horrorosa. Ué, Deus começa um negócio, depois ele desiste no meio do caminho, aí ele inventa outra coisa. Não, Deus não mudou nada. O pacto eterno do Senhor continua valendo. Nós somos inábeis para cumprir a lei na sua totalidade. E descumprindo um tio da lei, nós estaríamos perdidos. Cristo cumpre totalmente a lei na cruz e nós a cumprimos nele. Nós somos salvos pelas obras, porque é necessário que as obras sejam levadas diante de Deus. Mas as minhas obras não servem para nada, porque eu sou um pecador, eu sou caído, sou filho de Adão. Cristo vem e cumpre e executa as obras em meu lugar. E essas obras são aplicadas sobre mim de modo vicário.
ele faz e põe na minha conta. Pai, Joel cumpriu as tuas obras. Ele fez as obras. Ele cumpriu a tua lei. Mas como? Lá na cruz, quando eu estava pendurado, quando eu estava encravado, Joel estava encravado em mim na cruz do Calvário. É dessa forma que juridicamente nós cumprimos toda a lei. E nós nos apresentamos pelo pacto de obras diante do Deus que fez uma aliança conosco. Só que você não cumpriu a lei pessoalmente, nem você tem obra alguma pessoalmente para entregar. Tudo foi feito em Cristo, por Cristo, e nós, através dele, apresentamos o que precisamos apresentar ao Pai. Amém, gente? Amém. Eu falei para vocês, entender isso é simples, mas não torne isso simplista. Porque a gente bagunça a beleza da obra da cruz. Por causa de tudo isso, esse Deus que vem fazendo todas as coisas exige que o seu povo seja fiel. Faz parte das obras, faz parte do pacto dele para conosco. Eu vou fazer isso tudo, a única coisa que vocês têm que ser é fiel. Vocês têm que ser fiéis. Deus mesmo é quem proveu o meio para que tudo isso seja sacramentado lá na cruz do Calvário. E ele exige obediência à sua palavra. A sua palavra que é única, é perfeita, é completa, é inerrante. É a palavra de Deus para nós, aquela que quando consultamos, nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. Ele deixa tudo isso para nós, para que nós saibamos, tenhamos os meios pelos quais andar na presença de Deus e nos endereçar a Ele de tal forma que Ele nos aceite. Essa aliança, portanto, é uma aliança que está valendo hoje para nós. É uma aliança que não poderia ser levada a bom termo se o Senhor não cuidasse de nós em caráter substitutivo. Compreendendo melhor um pouco isso, lembrando melhor um pouco isso, todo mundo aqui já sabe, nós vamos falar um pouquinho daquela segunda parte, das dificuldades da salvação. Porque ao invés de responder, Jesus podia ter virado para aquele homem. Se Jesus percebesse que era uma pegadinha, ele dava um fora nele. Ele fazia isso habitualmente com essas pessoas, né? Mas se ele percebesse que era uma pessoa com uma pergunta honesta, Jesus podia ter virado, é assim, meu filho, poucos serão salvos. Podia virar e continuar fazendo o que ele estava fazendo. Mas ele resolve falar. Ele muda o processo do discurso. E conduz então a uma questão bastante prática. Por que isso, gente? Porque o que Jesus provavelmente perguntou era o que estava, e aqui de novo, eu não sei se o sujeito era bem ou mal intencionado, mas o que estava ali por trás era o seguinte: quando eu pergunto assim, será que muita gente vai ser salva? Será que pouca gente vai ser salva? Eu não sei se vocês percebem, mas no trato semântico disso, eu me coloquei de fora. O que aquele homem pergunta para Jesus é sobre eles. É pouca gente que vai ser salva, Jesus? Eles. É pouca gente? Eu não tenho nada com isso. É pouca gente? Poucos serão salvos. Talvez por isso Jesus tenha mudado seu discurso, porque Jesus queria inserir aquele homem na sua pergunta. O homem, ao fazer a pergunta daquela forma, ele se isenta. Ele mesmo se tira da questão. Ele se subtrai daquilo. E ele olha para os outros. Então ele está falando dos outros enquanto Jesus inverte. Como é que está o versículo 24 aí? Alguém pode ler para mim? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Como é que é o comecinho? Porfiai. Porfiai, esforçai-vos. Tem mais alguma versão aí? Hein? Esforçai-vos, porfiai. Quando Jesus usa esse tempo verbal, ele está botando o homem lá dentro. Ele está
trazendo seu interlocutor lá para dentro. Esforçai-vos é vós, e vós inclui ele, inclui o interlocutor. Porfiai, vós, está incluindo o interlocutor. Qual é o outro aí? Esforça-te. Esforcem-se. Plural, você está lá dentro. Senhor, poucos serão salvos? Olha, esforcem-se. Ele insere o homem de volta lá. E aqui Jesus começa a nos ensinar uma coisa.